Supervisor e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de 13 Reasons Why. Então a gente vai ver se é melhor do que a primeira, se ela resolve as questões que deixaram em aberto. A série estreou dia 18 na Netflix e você já pode conferir lá. Então, se você gosta desse conteúdo de análise de série, já aproveita e se inscreve aí no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Nessa segunda temporada a gente tem a continuação da história da Hannah Baker. Para quem não se lembra ou não assistiu a primeira temporada, ela deixa 13 fitas explicando o porquê de ter cometido suicídio, e cada fita era direcionada a um colega que ela interagiu ao longo desse tempo dela na Liberty School. Então nessa segunda temporada a gente vê a mãe de Hannah, a Olivia, processando a escola, dizendo que eles eram responsáveis porque eles não viram sinais, não informaram os pais, então tem todo um julgamento envolto disso. Além disso, a gente vê também, né, a história da Jéssica, do estupro dela, como que o Alex lidou depois da tentativa de suicídio dele, e também o arsenal de armas lá do Tyler e o sumiço do Justin. Todas essas questões foram respondidas nessa segunda temporada. Eu acho que o principal problema da segunda temporada e que todo mundo sentiu foi a narrativa estendida, porque até mais ou menos eu acho que metade da temporada você tem meio que mais do mesmo. Você tá revendo toda aquela história que você já viu na primeira temporada com algumas informações extras, mas ao mesmo tempo isso também representa como que cada personagem trabalha com o luto, porque afinal a gente tá falando de uma história que acontece 5 meses após a morte dela, né? Então esse julgamento acontece 5 meses após a primeira temporada, então tem todo o processo de luto dos personagens. E ao longo da série a gente vai percebendo que cada um tem um processo diferente, alguns mais fáceis, alguns com delírios, então você tem essa narrativa arrastada proposital. Só que o problema é que eles dosaram muito mal isso daí, e acabou de fato sendo sentido pelo público. Conforme eu fui assistindo, eu comentava no Twitter, sei lá, alguma questão de algum episódio, sem spoiler, óbvio, e algumas pessoas falaram pra mim que elas deixaram de assistir a série porque tava muito arrastada. Então eu acho que tem sim um erro técnico aí nesse roteiro, nessa narrativa, que precisava ser melhor trabalhado. E outra coisa que foi atrapalhada nessa questão também foi justamente a participação da Hannah. A gente entende que a série quis reaproveitar a atriz, afinal ela é muito boa, só que ela teve tanta participação que parecia que a personagem estava viva. Mais à frente da série você entende o porquê dessas aparições, tem um propósito, mas mesmo assim eu acho que ele deveria ter sido trabalhado de forma gradativa. Ficou muito assim, um recurso muito mal utilizado, muito mal dosado, e a pessoa sente isso. E isso também atrapalhou na questão da Sky e do Clay, desse relacionamento. Eu acho que o casal não tem química alguma, eu não gostei deles interagindo como casal, e me ficou muito com uma sensação de só que ele tava passando o sentimento de culpa da Hannah pra Sky, como se fosse assim, eu gostava da Hannah e ela tinha um problema e eu não reparei, eu não consegui ajudar ela, então vamos ver uma garota que eu conheço e que também tem problema, e aí agora de fato eu vou conseguir ajudar ela. Apesar de fazer um certo sentido para o Clay se entender, para o entendimento do Clay sobre ele ajudar as pessoas e tudo mais, eu acho que esses dois personagens não combinaram muito. Mais à frente, combina mais porque eles estão bem mais amigos, então eu acho que eles não precisavam ter feito o Clay namorar necessariamente o personagem, mas sim ter um cuidado ali de amigo, um cuidado que, por exemplo, o Alex tem com a Jéssica. Mesmo que se desenvolva algo mais à frente, ainda assim tem um cuidado de amigo, de se apoiar no luto, de se apoiar naquela questão. Então, nesse caso, o Clay estaria se apoiando num defeito que ele sentiu que ele teve, nessa culpa que ele sentiu que ele teve, com a amiga dele, não necessariamente namorada. Eu acho que o julgamento, de certa forma, ele também foi importante para o desenvolvimento, para você entender como que aquelas pessoas estavam ligadas à história da Hannah, que não foi revelada na primeira temporada. Porque em algumas questões da primeira temporada parecia muito que ela estava chateada por simplesmente se chatear, que ela não tinha ligação assim, parecia meio que era muito absurdo. Eu lembro de até ter falado na minha análise que, ok, na adolescência tudo é muito intenso, então
talvez seria isso explicado, não. Nessa segunda temporada ele explica que tinha um envolvimento maior, você conhece esse envolvimento, então eu acho que foi um ponto positivo pra temporada. Sem falar também que na primeira a gente vê tudo da perspectiva da Hannah, né? É a Hannah contando a história, é a perspectiva dela, e dessa vez você tá vendo todo mundo contar a história dela. Inclusive, eu acho que essas temporadas elas se complementam nessa questão, porque a primeira temporada ela foi muito questionada pelo lance da responsabilidade, né? Principalmente por ter mostrado um suicídio explícito e também nessa questão de você se ver nas personalidades. E o grande problema tava em quem se via na Hannah. Então, a primeira temporada ela acaba muito como um lance de que suicídio é a única opção. E já nessa segunda temporada, no julgamento ou ao longo da série, você vê de diversas formas sendo faladas por vários personagens que essa não era a opção, incluindo pelo Alex, que também foi uma pessoa que optou e se arrependeu. Inclusive tem uma porcentagem, acredito que seja de 1% de pessoas que conseguem sobreviver à tentativa de suicídio, e todas elas falam que se arrependem de ter tomado aquela decisão. Apesar de, assim, a pessoa que conseguiu de fato não pode ser julgada, porque naquele momento era o que fazia sentido na cabeça dela. E eu acho que essas temporadas justamente se complementam nisso, porque eu acho que ela é tão mais poderosa, tão mais importante nessa questão. Logo no início você vê os atores falando diretamente com a audiência, falando, olha, a gente vai mostrar questões assim, assim, assado. Se você não se sentir confortável, assista com um responsável. E eu acho que, assim, essa série, sim, ela tem que ser vista por um responsável. Apesar de alguns adultos não necessariamente entenderem a importância do porquê que o adolescente gosta tanto dessa série e só simplesmente achar uma série pesada, eu acho que ela é muito importante, até porque essa série, essa segunda temporada, ela tem uma participação maior dos pais. Então eu acredito que ela fale bem mais com os pais também. Tem uma cena específica que é mais pro final, que inclusive eu tô chocada até agora com essa cena. Eu acho ela é muito forte, é muito explícita. Ela seria o tipo da cena que eu falaria, assista com algum responsável. Inclusive, é uma das cenas, eu acho que mais explícitas, é muito absurda. E eu entendo o porquê eles fizeram essa cena. Eu recomendo que vocês assistam o Tentando Entender os Porquês, né? E eles falam justamente dessa cena, sobre você ter uma empatia radical, que eles chamam, né? Empatia radical é quando você não necessariamente se vê naquele personagem, mas pelo que aconteceu ali, você logo já fica com pena, você entende as razões dele. Então eu acho que também é muito importante você entender o porquê da violência, como que chegou àquele ponto. Será que ele é uma pessoa ruim? Ou é mais importante você entender como ela chegou naquele ponto para fazer determinada coisa? Eu acho isso muito poderoso. Só que eu não tenho como vir aqui e falar assim, olha gente, a série ela é tranquila, mas o último episódio não assiste ou algo assim. Então eu acho que é importante você ter esse acompanhamento completo com alguém. Por isso eu acho que essa classificação de 16 anos eu não sei se eu indicaria mesmo para você assistir sozinho se você tiver 16. Eu acho que é importante você assistir sim com alguém, mesmo que esse alguém seja alguém que você confie mais, seu tio, algum adulto que você se sinta confortável em falar dessas questões ou de repente admitir algumas questões. E outra questão que a série também se responsabilizou, eu não lembro se na primeira temporada tinha, pode me corrigir aí se eu estiver errada, mas em todo o final de episódio tem lá pra você acessar o 13reasonswhy.info, caso você precise de alguma ajuda, e tem todos os tipos de ajuda. Eu entrei no site, tem os depoimentos dos próprios atores, tem os canais de ajuda. Eu acho que outro ponto interessante também da série, que inclui o julgamento, é que a série te faz fazer parte daquele julgamento, que você vê que essa visão do bullying e de você julgar as pessoas, seja por uma foto, seja por uma atitude e tudo mais, vai além da escola. Então vão ter alguns momentos da série que você vai se deparar, tipo, falando assim, eu não acredito que essa menina falou isso e sei lá o que. Você já está julgando. Eu acho que isso que é o poderoso, é você conseguir olhar para essa sua atitude e falar assim, por que eu tô julgando? Eu não sei o que essa menina passou, o que é importante para ela. Inclusive, eu acho que vale muito a pena fazer um estudo mais aprofundado desses personagens. E quando começa a acontecer o lance das Polaroids saírem, que isso mostrou no trailer e tal, eu acho que isso reforça mais ainda, porque tem um certo momento da série, isso não é um spoiler muito grande, tem uma das meninas que fala assim, quando você vê essa foto, você vê uma menina se divertindo, mas você não sabe a história por trás, sabe? Inclusive, todo esse lance que envolve as Polaroids é muito interessante você também perceber nas analogias. Por exemplo, em que Clubhouse
é uma analogia à cultura do estupro. Então, é todo esse lance dos homens se protegerem, de você ser um grupo. Tem que reparar muito, inclusive, nos discursos, né? Quando o Bryce fala assim, a gente não fez nada. Ele sempre tá falando em coletivo, ele não tá falando só dele. Eu acho que é muito importante você também pegar essas questões pra sua realidade. Por exemplo, quando a gente vê algum tweet meio solto, a gente pouco se questiona sobre ele, sabe? A gente fala assim, será que aquilo é realmente o que a pessoa pensa? Você vai procurar além daquele tweet para saber o que a pessoa pensa, porque afinal a gente está falando de uma era em que a gente compartilha e faz textões sobre o título da matéria e não necessariamente sobre o corpo da matéria. Então a gente está numa era assim de lacração e que aquele título ali, ou que nem no caso aquela Polaroid ali, ela você já significa tudo na sua cabeça, você já fez toda a analogia daquele significado e pouco importa a verdade de fato, pouco importa se tem uma história além por trás. Então eu acho que a gente pode pegar muito isso para nossa realidade também, o que a série trabalha. E aí a gente vê isso que a série ela fala diretamente com você, com os responsáveis, seja com os pais, com alguém da escola, ela fala com todo mundo. E isso só complementa mais ainda o conceito de infinito que a série traz, né? Que uma atitude minha acaba influenciando na atitude que, sei lá, do meu namorado, se, sei lá, eu trato ele de uma forma, vai fazer tal coisa com o dia dele, que aí ele vai tratar alguém diferente por causa disso, que vai tratar outra pessoa diferente, e assim vai. Então, nós estamos todos conectados, de certa forma, somos responsáveis por determinadas coisas. Eu não tô falando pra ninguém aqui se responsabilizar pelo que os outros fazem de errado, ou se era o caminho certo ou não. Eu tô falando pra você analisar suas atitudes e como elas podem refletir nas questões das outras pessoas, como sim a gente tá conectado de alguma forma, e é justamente isso que a série traz. Então eu entendo como essa série, mesmo com alguns problemas de narrativa, ela é um tremendo sucesso, porque esses problemas de narrativa acontecem desde a primeira temporada. Eu lembro na minha análise que eu tinha falado que eu aproveitei de fato os 3 últimos episódios e a mesma coisa acontece nessa segunda temporada. Na realidade eu aproveitei assim mesmo o último episódio, que eu falei assim, puta, pra isso que a série veio, entendeu? Porque eu gosto que ela retrata justamente esse choque de realidade. Você ia achar que eu ia falar choque de cultura? Não. Mas é o choque de realidade porque a gente acha que essas coisas não acontecem aqui. Apesar de falar muito da cultura dos Estados Unidos, ainda assim pode ser acarretado pra gente. Por exemplo, a série tem discussão sobre armas de fogo, sobre essa responsabilidade, sobre essa adoração. Aqui no Brasil ainda não é legalizado, mas tem muita gente que defende. E aí você pode sim pegar uma obra dos Estados Unidos que tem essa realidade já e ver se seria realmente a melhor opção aqui pro Brasil. E além disso, eu acho que a série ela se abrange, ela não fala mais somente de depressão, ela fala de outras questões de saúde mental, como ansiedade, como problemas de raiva, como bipolaridade, que até hoje as pessoas elas não entendem o conceito direito de bipolar, acham que é dupla personalidade, mas não é. Então a gente tem também um caso de drogas muito mais pesadas do que só é retratado como, sei lá, maconha geralmente, né? E é lógico, como a série acaba abordando as pessoas mais velhas também, não só a adolescência em si, então tem lá a responsabilidade dos pais, a responsabilidade da escola ou de alguém próximo, a gente tem muitas discussões sobre estrutura familiar e como que ela influencia nisso também. E aí, apesar de tudo isso, ainda tem aquela relação das aparências, né? Mesmo que você tenha todo esse entendimento aí da série e tudo mais, ainda tem um dos personagens que fala, eu não quero mostrar que eu tô me escondendo. Então você ainda vive muito de aparência. Eu acho que isso também é o poderoso da série, que ela fala sobre como a escola é a aparência. Então você entende porque a cheerleader e o capitão do time juntos se fortalecem. Você entende porque o time ali se abraça, mesmo que seja uma questão assim muito problemática, uma questão de assédio. Então eu acho que é muito importante como a série fala nesse aspecto de aparência. E eu não poderia deixar também de falar algumas questões. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler por causa de uma indignação que eu tive com relação à série, que foi com relação ao caso de estupro da Jéssica. Se você não viu ainda,
esteja ciente. Maravilhoso esse episódio. Eu peço que vocês prestem muita atenção, principalmente quando ela fala das questões de criação de rótulo. Cara, essa frase sobre os rótulos de garoto e garota, ela fala muito mais das garotas, afinal ela é uma garota, né? Mas ela também fala sobre alguns garotos que não conseguem necessariamente se rotular desde o início e que as meninas têm mais dificuldade. Eu acho que é muito importante também você ver as diferentes formas que uma vítima se comporta. Essa série, inclusive, tem diversas formas diferentes de como uma vítima se comporta. Eu acho que é muito bom para o entendimento, incluindo os questionamentos que as pessoas fazem, como, por exemplo, como que uma garota se deixa nessa situação, sendo que você não tem que culpar ela, sabe, por aquela situação. E eu acho que é muito importante você entender esse conceito de medo envolvido, de determinadas atitudes, principalmente quando você é adolescente, serem feitas por causa de medo, por causa de rótulo, por status social. E isso se complementa mais ainda no discurso do Sr. Porter, que ele fala que garotos sabem que não deve forçar uma barra, que eles são ensinados a isso e que mesmo assim acontece, então que você não tem que se culpar por isso. Tem todo um cuidado assim essa série, eu achei, mesmo que você tenha raiva em alguns momentos, por exemplo, quando tem o julgamento, tudo se resolve tão rápido. A questão da Jéssica, eu fiquei brava quando eu vi e depois eu entendi que era isso mesmo, que você tem que ficar bravo da forma que foi resolvido, porque primeiro que o juiz ele coloca como se os dois tivessem feito o problema, mas na realidade não, tipo, a Jéssica não queria estar naquela situação, sabe? E aí você entende que é assim que as coisas são lidadas, é assim que essas questões são resolvidas. Então é ótimo que as pessoas sintam raiva, é ótimo que você tenha achado, pô, eu achei que ia ter muito mais envolvimento com essa questão e no final é o que foi representado. A série, ela deixa sim uma abertura para uma terceira temporada, talvez não com tantas coisas a serem resolvidas, mas a gente ainda vai ver muito sobre casos de assédio e estupro, talvez a gente veja sendo tratado de forma diferente e de uma perspectiva diferente que eu acho que deve ser abordada e eles... Nossa, cara, eu gostei muito que a série abordou dessa forma, sério. E eu acho que mesmo com problemas de narrativa, essa série, ela retrata a visão do jovem de uma forma tão sincera, tão realística, né? Porque a gente fala aí de uma série de TV, mas que trata de fato com a realidade, sem precisar falar baseado em fatos. Isso acontece, isso faz parte da rotina dessas crianças. Eu acho que a cultura dos Estados Unidos nessa questão de high school, de colégio, é um pouquinho mais pesado que aqui, mas não quer dizer que não aconteça aqui. Acontece, o bullying é um lance real e que deve ser discutido. Me forço a dizer assim que eu acho que essa segunda temporada se torna mais importante do que a primeira. Eu acho que sim, suicídio deve ser discutido, mas talvez não da forma que foi feito. Inclusive nessa temporada tem uma discussão muito boa se devemos ou não falar sobre. Eu acho que essa série, ela tem uma importância muito grande. Ela aborda vários temas: agressão, racismo, assédio, bullying, saúde mental. Cara, é muita coisa. Parece simples, parece que é só uma série jovem, mas eu acho que ela fala muito dos jovens, dos adultos, de todo mundo. Eu acho que essa série, ela tem uma importância sim, e deve ser vista pela maioria das pessoas. Então, pra finalizar, eu vou fazer um lance diferente. Eu geralmente peço pra vocês comentarem com uma pergunta, mas eu vou pedir pra vocês deixarem uma frase de afeto, de repente, pra alguém que você não fala mais porque teve algum problema, se você faria algo diferente, porque às vezes essa sua mensagem atinge outra pessoa que tá lendo e que faça total sentido pra ela naquele momento. Então, deixa uma mensagem de carinho, que eu acho que é o que a gente precisa. Pode ser anônimo, não precisa citar nomes, é isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!